Bora lá, bora lá, bora lá! Será que estamos já ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook? Facebook leva um tempinho mais, mas vamos aqui que a gente sempre acredita que vai dar tudo certo. Muito bom estar aqui com você, coisa boa, quarta-feira chuvosa aqui em São Paulo, não sei de onde você vai me ver e se aí onde você mora tá chovendo, diga aqui pra mim de onde você está falando ou me escutando e se tá chovendo ou não por aí. Aqui já deu uma esfriada, mas estamos aqui curtindo a quarta-feira juntinho, muito bom, esperando as pessoas chegarem, esperando as plataformas avisarem que eu estou no ar, não é mesmo? E aí a gente começa aqui mais uma live de quarta-feira para Instagram, Facebook e o canal do YouTube também, né? Mas no canal do YouTube entra depois, não tem problema não. Quem puder já ir me dizendo que tá ao vivo, que tá bem, que tá ouvindo bem, que tá me vendo bem, eu agradeço, é sempre bom, né? De vez em quando o Instagram, ele coloca todo mundo entrando junto, aí pra mim fica bem complicado, não sei por que acontece isso, não é mesmo? Mas eu tô vendo aqui a Paty Modas, a Ioli Yoshida, no caso, minha genitora, mãe. Beijo, mãe! Ah, que bom, tá conseguindo ouvir? O que é BN, Paty? O que é BN? Fala pra mim, é o lugar de onde você tá falando ou o quê? Eliseu Almeida também aqui, obrigada por ter entrado, tudo ok, legal, Guarujá 20 entrando também. Lá no Facebook, se você estiver me ouvindo bem, me vendo bem, você também me dá um toquezinho. Ah, Paty, desculpa, é que você deve ser jovem, não é mesmo? Aí você põe BN, é boa noite, Ah, eu sou péssima nessas coisas, mas aprendi mais uma, tá vendo? Paty me ensinou que BN é boa noite, obrigada, boa noite para você também. Paty, sempre é bom aprender alguma coisa, obrigada. Eu já ganhei a live aqui, já aprendi uma coisa. Natan Yoshida chegando também, coisa boa. Bom, hoje a gente vai ser direto, reto, muito práticos, porque o assunto não tem nem como florear, gente, não dá, né? Nem que eu queira ficar aqui 3 horas falando, é um assunto muito certeiro. E eu gostei do assunto dessa semana, da pauta dessa semana, porque ela foi inspirada nos cards que eu venho postando aí desde 2014, né? Comecinho de 2015, eu comecei com todas as redes sociais juntas, foi uma loucura louca, coisa bonita de se ver. E aí a gente recuperou esse card e aí tinha esse, né? Que era recomeçar mesmo depois de errar. E olha que coisa doida, né? Às vezes na vida a gente deixa de fazer o que a gente quer, deixa de mudar, deixa de realizar um sonho, deixa de iniciar um projeto com medo de errar, com medo de falhar. E muitas outras vezes na vida, quando a gente tem o primeiro erro, a gente para. E aí parar depois do erro é quase que o normal, é quase que o comum, né? Muitas pessoas realmente tendem a se decepcionar, se frustrar porque tinham colocado uma expectativa muito alta, muito grande naquilo e aí simplesmente elas desistem, né? Porque se frustraram. Então, o tema hoje é esse porque mais importante até do que começar é continuar. E quando a gente erra na intenção de acertar, a coisa vai bem, obrigado. Mas o duro é quando a gente, na intenção de acertar, erra e não consegue identificar o erro para instituir dentro daquilo que a gente está fazendo a melhoria contínua, né? E melhoria contínua nada mais é do que você analisar o que foi feito e melhorar ou corrigir. Então é muito mais fácil quando você já iniciou um projeto, todo mundo fala, né? Engenheiro de obra pronta é uma delícia, porque você só vai lá pitacar, né? Dá pitaco, pitaco, pitaco. Então, é muito mais fácil você dar continuidade quando você já iniciou, já deu o seu primeiro passo, do que necessariamente iniciar algo, né? Lá no meu grupo do Telegram, a gente está fazendo a semana do planejamento e eu estou mostrando para as pessoas
quantas coisas precisam ter antes de você realmente agir, né? Então tem toda uma preparação, tem toda uma reflexão, tem todo um preparar-se para poder se estruturar, para poder ir para ação, né? Então é bem interessante isso, porque eu sinto que a gente muitas vezes, né, não se dá conta, né, do quanto que a gente tem para aprender com os nossos próprios erros, né? Gente, eu vou dar uma olhada aqui, porque o como é que é? Ah, tá, já entendi o que aconteceu aqui. Eu vou começar aqui no meu pessoal aqui do meu Face. Eu vou começar de novo, porque o que aconteceu foi que a câmera está desligada por algum motivo, né? Sabe lá Deus, né? Olha, gente, eu vou te contar. Esse Facebook, eu ainda teimo, né? Porque tem muita gente que me acompanha lá. Mas olha, um grande desafio. Então vamos lá, agora sim, ao vivo no Facebook e continuando aqui no Instagram. Tivemos um pequeno problema técnico, mas a live de quarta-feira da Lê não cairá. A gente continua juntinho, continua aqui. Depois, quem puder me avisar lá no Facebook se deu certo, por favor, me faz, né? Me fala lá, deu certo, tô aqui, tá? E aí, olha só como que é interessante, né? Dando um beijo aqui na Carla, no Alex também. Alex sempre aqui comigo. Quando a gente está diante de uma situação de mudança, e eu falo isso muito tanto nas minhas palestras, nos meus workshops, imersões em empresas, para o mundo corporativo, né? Que quando a gente está diante de uma situação que nos desafia e a gente acaba se frustrando porque o meio foi embolado, teve um vucu-vucu, a gente não conseguiu dar vazão às nossas ideias, alguma coisa deu errado, você vai ter que dar uma levantada na moral da tua equipe, vai ter que dar uma levantada na sua própria moral, vai ter que ser o seu próprio motivador interno. E isso é muito comum, gente, você não tem noção do quanto que os projetos, eles muitas vezes não vão para frente porque um erro foi cometido no seu planejamento ou no começo da sua execução, né? E o duro é quando a pessoa, ela não começa a mudar, não começa a instituir o novo hábito, porque ela já acha que ela vai errar, ela já acha que ela vai perder, ela já acha que ela não vai dar conta, ela já acredita que vai dar ruim, né? Então isso também é uma coisa muito, muito comum, né, de acontecer. Muito recorrente, vamos dizer assim, e a gente entende que esse mecanismo, né, é um mecanismo de defesa, porque ninguém gosta de errar, ninguém gosta de cometer erros, de cometer falhas, mas se você não está preparado para errar, muito dificilmente você vai chegar ao sucesso, né? As questões que vêm para a gente, elas sempre são resolvidas com as primeiras respostas, né? E nem sempre as primeiras respostas são as melhores, as mais rápidas e as mais eficientes, porque o nosso cérebro, ele fica com um pouquinho de preguiça de pensar na vida, né? De pensar nos projetos, de pensar nas soluções. Então, quando você coloca um problema para o teu cérebro, o que acontece é que ele te dá um comando, né? Ele fala assim, vai pelo lugar mais fácil. E o lugar mais fácil, muitas vezes, você acaba não se precavendo, sabe? Você não se rodeia de análises, de uma visão de riscos, uma visão de se isso não der certo, né? Então isso também é muito importante, tá? Então o quanto a gente está preparado a errar e depois acertar. Eu acho que essa é a parte mais importante da vida, né? É quando a gente tropeça, mas a gente levanta. Meus clientes que fazem gestão de mudança de vida comigo, eles já estão acostumados a eu falar uma frase para eles, né? Eu falo que depois do processo de gestão de mudança de vida comigo, a vida deles vai continuar tendo muitos tropeços, muitos problemas. Não é porque você faz um processo, 10 sessões, 3 meses, né? Que a tua vida vai mudar da água para o vinho, né? Ou vai mudar totalmente, ou você vai conseguir ter 100% de
aproveitamento em todas as áreas da sua vida. Mas uma coisa que vai acontecer com certeza, e isso eu garanto, é que o teu tempo de retomada vai ser muito menor. Por quê? Porque quando você está preparado, né, fazendo um processo de gestão, de entendimento, de como tomar as atitudes, de como entrar em ação, de como colocar o time em campo e conseguir, né, permanecer, você está muito mais preparado. Então, erro é parte do processo. Se você já entrar acreditando que ele não vai acontecer, o que vai sim acontecer com você é uma grande frustração e uma falta de preparo por um excesso de confiança. Aí você vai me dizer assim, mas peraí, Alessandra, então você está querendo dizer que todo mundo vai errar? Sim, todo mundo vai errar, uma vez ou outra, seja lá em que campo da vida. Só que a grande questão é o quão preparado você tá para errar e se superar, para errar e conseguir consertar, né? Eu vejo muitos casais se afastando porque um ou outro cometeu um erro e de repente a relação desanda. Por quê? Porque a pessoa não tem preparo mesmo, sabe? Peraí, gente, meu Facebook parou, a gente vai encerrar. Se você ia me acompanhar pelo Facebook, agora só vai ter o Instagram e depois eu salvo e coloco lá para ele sem problema nenhum. Então, assim, os relacionamentos, eles, vamos dizer assim, né? Eles estão fadados a darem certo se as duas partes entenderem que a outra parte vai errar. Então, se você já entra numa relação acreditando que não vai ter erro, que não vai ter falha, que não vai ter pisada na bola, que a outra pessoa sempre vai te atender 100% daquilo que você deseja, daquilo que você gosta, ou que ela vai te amar, né, durante todo o percurso, né, sempre da mesma forma, a probabilidade de você se frustrar e desse relacionamento dar muito errado é quase que 100%. Por quê? Porque as pessoas, elas vão errar e elas vão errar não só porque elas mesmas estão cometendo algum deslize, mas elas vão errar do ponto de vista do que para o outro é erro, né? Então, nossa, isso é tão complexo, mas eu queria trazer isso porque eu vejo muito nos relacionamentos, nos meus clientes que chegam para mim com essa questão, né? Ale, eu tô tentando voltar, né, a namorar, eu quero arranjar alguém para minha vida, mas eu tô tão decepcionada porque meu antigo relacionamento, né? Então o que acontece? As pessoas já vêm de relacionamentos antigos onde houve um erro, houve uma falha, né? Acho que até por isso que terminou, e elas estão com o pé atrás, né? Então quando elas começam a se relacionar, elas têm grandes problemas, né? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de recomeçar justamente porque o legado, né, o histórico, o repertório delas não foi tão favorável. Então, o que eu posso te dizer é que se você errou, se você cometeu uma falha, seja com a sua família, seja no trabalho, seja até como empreendedor, gente, se tem um lugar que a gente erra, é no empreendedorismo. Meu Deus! Olha, eu fico pasma, assim, né? Eu atendo muitos empreendedores e eu fico pasma, assim, com a ingenuidade, né, do empreendedorismo, de acreditar que porque você saiu daquele esquema Escola Cinema Clube de Televisão, né, das 8 às 5, das 8 às 5, das 8 às 5, batendo cartão, que você vai fazer tudo certo, né? Então as pessoas, quando elas têm um chefe para criticar, tudo fica mais simples, né? Mas quando elas montam seus próprios negócios, elas são os chefes, né? E os erros acontecem, igual em qualquer empresa, né? E como é que você lida com um erro empresarial? Como que você lida com um erro que envolve teu patrimônio, né? Quando você, de repente, investe numa empresa, né? Investe na bolsa e você tem queda, você vai lá e arranca teu dinheiro, né? Você dá um tempo, né? Para as coisas voltarem a melhorar. Então, tudo na vida da gente envolve erro e acerto.
E tudo na vida que envolve erro e acerto tem que envolver maturidade, né? Quando você está diante de uma escolha, de um caminho, de uma decisão, de uma pessoa ou de outra, de um estado civil ou de outro, de continuar CLT ou de abrir o próprio negócio, de iniciar um plano ou um projeto, de realizar teus sonhos, de educar seus filhos, de se relacionar com seus amigos, de votar, né? Ó, quanta gente que se arrepende depois que vota, não é mesmo? Todas as coisas que envolvem essas decisões, né, que envolvem esse decidir, você tem que entender que a vida não tá te defendendo do pesar, do sofrimento, da infelicidade, do erro, da pisada de bola. Se você ficar na ingenuidade que o mundo é rosa, que todas as suas escolhas serão iluminadas e que você é um ser diferenciado, único e insubstituível e que logo nada de ruim acontece com pessoas boas, você vai levar uns tombos aí, né? Por quê? Porque quando a gente está dentro de um planejamento, de um projeto, de uma relação, na educação de filhos, no relacionamento com as pessoas, dentro da nossa comunidade, no mercado financeiro ou até, né, na política, né, votando, a gente tem que entender que se a gente está tomando ação, o erro é algo que pode sim acontecer, né? E quando ele acontece, como que você está pronto para reagir? Então, um dos pontos que eu até anotei aqui para a gente conversar é que o medo de falhar te paralisa porque você não quer errar, mas desculpa, né? Quem só não erra, quem não faz, né? Então, não adianta você tentar se proteger 100% do tempo com medo de errar, com medo de falhar, porque isso vai te paralisar, né? E você vai ficar num conservadorismo, num esquema de proteção tão gigante que a vida provavelmente vai passar e você não vai errar, mas também não vai fazer grandes coisas, nem grandes feitos, né? Todos os dias a gente está mudando, querendo ou não, né? O tempo está passando, a gente está envelhecendo, né? O mundo ao redor está se modernizando, está se transformando, né? Nem sempre para melhor, mas daí não é a questão da live de hoje. Mas assim, não acompanhar e não entender que o seu protagonismo, né? O seu mando, né? O seu desejo, ele precisa ser colocado independente do medo de errar, né? Erros vão acontecer e aí você corrige, né? Eu acho que também uma coisa que é muito importante, né? A gente fica com tanto medo de errar porque nós temos dentro da gente um senso crítico muito grande, né? Nós julgamos o tempo todo. Então, como nós julgamos e criticamos o tempo todo, a gente fica com medo que o outro também vá criticar e que também vá nos julgar, né? E quando a gente se coloca diante da vida com esse receio de julgamentos alheios, a gente abre uma grande porta para frustração e abre uma grande porta para falta de controle da própria existência. Por quê? Se você está esperando o reconhecimento, se você está esperando o elogio e ele não vem, a grande probabilidade é que quando venha uma crítica, quando venha um feedback negativo, você caia e caia feio, né? Porque as pessoas que vivem em busca de reconhecimento, quando as pessoas trabalham apenas para ter reconhecimento, admiração, elogio, elas tendem a também se frustrar demais quando vem por este mesmo caminho que você mesmo abriu esperando reconhecimento. Quando vem a crítica, elas não dão conta, né? Elas fraquejam, elas sofrem, elas padecem. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente está dentro de um processo de olhar a vida com essa forma um pouco mais desperta, a gente tem que entender que controle interno, né? Controle das emoções, dos pensamentos, da própria vida, da própria existência, é quando você não oferece a sua vida de bandeja na mão da outra pessoa, seja do sistema, do governo, da tua família, do teu emprego, do teu trabalho, da tua empresa, né? Para que os outros
coordenem essa vida, né? Então, quando você só vai atingir a felicidade, né? Só vai atingir a plenitude, vamos dizer assim, quando você for elogiado e reconhecido, você está entregando quem você é na mão do outro, né? Você está entregando a sua felicidade na mão do outro, você está entregando a compreensão da sua potencialidade, né? Então, se eu não recebi reconhecimento, então eu não sou bom o suficiente. Então, muita gente desenvolve dentro de si a síndrome do impostor. Tem até um vídeo meu no meu canal lá do YouTube, depois dá uma procuradinha lá. Tem muita gente que desenvolve a síndrome do impostor, que não se sente bom o suficiente, porque ele fica esperando chancela do mundo, ele fica esperando feedback positivo do mundo, ele fica esperando tapinha nas costas, o elogiozinho. Só que esse sorrisinho amarelo, ele primeiro não paga conta e segundo, será que é tão sincero assim? Será que é tão verdadeiro assim? Então a gente precisa começar a entender que quando a gente erra e quando a gente acerta, isso é de única e exclusivo domínio seu. É claro, né? Se você cometer um erro na tua empresa, você vai ser penalizado por. Se você cometer um erro no trânsito, você vai ser penalizado por. Se você cometer um erro nas urnas, você vai ser penalizado e mais um monte de gente que talvez não tenha votado no mesmo candidato. Mas assim, tudo tem uma consequência. Só que se você deixa na mão do outro que você acredite no seu potencial, só se vier um reconhecimento, você está girando em torno de reconhecimento, julgamento, crítica, e aí, olha, é um prato cheio, eu adoro quando vem cliente assim, porque é um processo muito incutido, né? São questões que vieram desde muito tempo, da infância, né? Daquelas frases bonitas, não fez mais do que obrigação, né? Vem daquela parte, errou, agora vai aprender. Então, são algumas pessoas que vieram criando ao longo da vida um senso crítico de julgamento, de reclamação, tão afiado que quando eles precisam ir para o show, sabe? Quando eles precisam descer para o play, quando eles precisam ir avante, colocar, né, o carro de som na rua, eles não conseguem. Por quê? Porque eles têm o mesmo medo da língua dos outros que é a própria língua deles. Então a gente tem que entender se o seu medo de recomeçar depois de ter errado não está aí nessa coisa do julgamento, do reconhecimento, da aceitação de quem você é. Tá? Então esse é um ponto aí que eu gosto muito. Deixa eu dar um beijo aqui na Trisk Consultoria, no Júlio também chegando e na minha querida amiga Carolzita. Beijo, Carol. Gostoso que você esteja aqui comigo, minha querida. Todos vocês, viu? E aí, uma outra coisa que eu também gosto muito de falar, tanto nos workshops, nessas imersões que eu faço nas empresas e também para os meus clientes no individual, no 1-a-1, é o quanto que perdão é bom, não ocupa espaço e libera a alma, o espírito, a mente, o coração, o corpo, a vida e fica tudo muito melhor. Aí você vai falar assim para mim, Alessandra, perdoar é bom, mas não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas se você não consegue perdoar o outro, beleza? Respira e segue em frente trabalhando essa questão. Mas perdoar a si mesmo talvez seja até o pré-requisito para conseguir perdoar o outro, né? Porque a gente é bom de bico. Então tem um monte de gente que sai perdoando todo mundo, né? Namorado faz uma besteira, a menina vai lá e perdoa e volta. Aí o pai tratou mal a vida inteira, mas ela se sente obrigada a amar aquela pessoa, afinal de contas foi o cara que deu a vida para ela. Aí o que ela faz? Vai lá e perdoa, pai. Então vai lá, senta lá na cadeira do terapeuta, começa a desenvolver isso, que é um trabalho lindo que a terapia faz, né? De ajudar as pessoas a ficarem mais em paz consigo mesmas, diante do perdão, diante da aceitação, da compreensão, da gratidão e tudo mais. Só que o que eu vejo são as pessoas sendo muito mais condescendentes e compassivas com os outros do que consigo próprio. Então, assim, quando você está num processo de erro, que você errou, infelizmente, sinto muito, que pena, fico triste que você errou, você precisa entender que você pode muito bem estar sendo acometido dessa coisa da culpa eterna, né? Do algoz, do juiz de si mesmo,
né? Quem tá aqui comigo no Instagram, me dá um oi aqui, só uma pessoa, sei lá, quem quiser, só fala assim, tô aqui, tô te ouvindo ainda, porque pra mim o vídeo pausou, tá? Só quem puder, ou manda um coração, sei lá, faz alguma coisa aí pra eu saber que vocês estão vivos. E isso é muito importante, né? É o quanto que a gente consegue entender que no jogo... Obrigada, Paty! Paty, querida, obrigada, Carolzita, obrigada, gente. Então, assim, o quanto que a gente consegue entender que no processo de recomeçar, você precisa perdoar a si mesmo pelo erro, né? Eu não acredito que alguém acorde de manhã falando assim, hoje eu vou fazer tudo errado, tô possuído, quero que dê errado da hora do café até a hora do boa noite. Olha, tudo que eu puder errar, hoje eu vou errar. Então eu não acredito que alguém acorde virado no giraia desse jeito. Então, se não houve intenção real de errar, né? Ah, Patrícia! Ô, querida, minha prima, gente, Pá de Modas SP. Ah, é o negócio dela, é o business dela. Roupas para crianças, querendo, já segue minha prima. Então, assim, o quanto que a gente, muitas vezes, se perde dentro de si mesmo, porque a gente não entende que nesse recomeçar, perdoar é pré-requisito, sabe? Então, assim, com medo do julgamento alheio, a gente nem faz. Ou a gente faz, erra, e aí a gente tem medo que alguém nos julgue, porque nós julgamos o tempo todo. Outro ponto. E se a gente quer recomeçar depois de um erro, o pré-requisito é se perdoar. Porque eu vejo muita gente, mas olha, não é pouca não, é muita gente carregando erros do passado, assim, mas por muitos anos. Então a pessoa cometeu uma falha, faliu uma empresa, abandonou uma família, não deu apoio para os filhos, ou escolheu uma carreira que não queria, deixou passar o grande amor da vida por orgulho, não acreditou mais no amor, deixou de realizar os sonhos, não entrou no empreendedorismo porque tinha medo né, tinha questão de segurança e estabilidade muito forte e depois se arrependeu. Então, são erros e erros e erros que a gente vai acumulando ao longo da vida e que uma hora a gente precisa deixar essa bagagem. É quase como se você quisesse avançar na vida, mas você tivesse sempre uma mochila lotada de pedra que faz com que os teus passos sejam cada vez mais vagarosos em direção àquilo que você quer, né? Agora me veio uma imagem muito doida, assim, desculpa aí, né? Mas às vezes vem umas imagens assim malucas aqui na cabeça da Lê. De uma pessoa querendo entrar no mar num lindo dia de sol, um marzão, né? A pessoa bem, né? Com uma roupa de banho bonita, aquela praia paradisíaca, só que ela tá com biquíni, né? Ou com shorts de banho, né? Calção de banho e uma mochila, né, lotada de pedra. E aí quando ela se joga no mar para dar as braçadas, para aproveitar a água, para boiar, para aproveitar, né, para viver aquele momento, ela não consegue, né? Então, por que me veio essa imagem, né? Que é aquela coisa de que você não se perdoar por erros do passado, por falhas do passado e não conseguir recomeçar com a bagagem zerada, né, vazia, faz com que você continue cometendo outros erros, né? Pequenos, talvez, algumas infidelidades a você mesmo, né? Porque a gente é bom de ver a infidelidade que o outro comete com a gente. Mas a gente não lembra que a gente promete um monte de coisa pra gente e a gente vai se traindo, né? Então a gente faz uns acordos bonitos com a gente, né? Mas a gente dá umas traídas, que é uma coisa linda de viver. Então, assim, o quanto que a gente não tá conseguindo ser quem a gente quer ser quem a gente merece ser, porque quando a gente está diante das grandes oportunidades, que são, né, que é esse mar, né, que eu comentei, a gente não consegue aproveitar porque a nossa bagagem nos impede de mergulhar, né, de cabeça nesses novos sonhos, nessas novas pessoas, nesses novos planos, nesses novos projetos, né? Eu tô tendo muita falha aqui no meu Instagram. O negócio hoje tá
Eu tô tendo que ser brava e guerreira aqui, viu? Mas vai dar tudo certo, a gente vai subir a live lá no Facebook para o pessoal também poder assistir. E uma coisa que eu queria, assim, até pra gente ir se encaminhando para uma conclusão, né? É o quanto que a visão das pessoas ela é muito distorcida sobre quem elas realmente são, né? Então eu brinco que recomeçar só é difícil, pedir perdão só é difícil, perdoar-se só é difícil para quem tem uma visão muito autocentrada, né? Somos seres únicos, somos, mas somos seres únicos aos olhos, quem acredita em Deus, do Pai, né? Ou no máximo ali da nossa família. Só que a gente tem uma pretensão, e eu sei por que isso acontece, né? Estudo muito isso, mas a gente vem criando uma visão tão distorcida de quem nós somos. E isso vai ficando tão complicado, porque a gente vai acreditando que o mundo inteiro está olhando para a gente, que a gente é assim, não, que somos as pessoas mais importantes da face da terra, cometemos um erro, oh meu Deus, como viverei? Gente, amanhã ninguém mais lembra, depois de amanhã já nem notícia virou. Então, talvez entender que você é importante, sim, que a sua história é importantíssima para você, que você pode ser muito importante na sua família, na sua comunidade, no seu canal do YouTube, nas suas redes sociais, mas que talvez se você não se levar tão a sério e se você não tiver uma visão tão autocentrada, você pegue mais leve com você. E tá tudo bem se você errar de vez em quando, tá tudo bem se você falhar de vez em quando, a gente não é perfeito. Só que o que eu vejo são muitas pessoas. Primeiro que tem muita gente que não faz as coisas com medo do que os outros vão pensar. E eu sempre gosto de dizer isso para elas. Você não é tão importante assim que todo mundo tá te olhando, né? Então a gente tem uma visão meio de que todo mundo tá olhando. Primeiro, quem é esse todo mundo, né? Então é uma pequena parcela. Calma, vai lá, faz o que você quer fazer, faz o que você tem para fazer, entrega o que você quer entregar, sem medo de quem vai falar, porque falar todo mundo vai, mas a questão é que vai falar por pouco tempo e que isso talvez não vá arranhar tanto a tua imagem assim quanto você acredita, né? Então, essa questão dessa visão muito distorcida de quem nós mesmos somos, traz pra gente questões muito severas de auto-julgamento e autocrítica, que é quase como se você se açoitasse, né, a si mesmo enquanto pessoa e ser vivente, né? Então você pega lá o chicotinho e fica batendo nas tuas costas, exigindo uma perfeição e uma índole, um caráter irretocável, como se você tivesse que ser o exemplo de ética e de comportamento para os seres sem luz do universo, sabe? É tipo menos, né? Bem menos. Relaxa, né? Vive a sua verdade e tenta fazer o bem para o maior número de gente que você encontrar no caminho, sabe? Sem ficar querendo dar palestra o tempo todo, sabe? Sem querer ter moral da história 100% das vezes, sem deixar de ser feliz e deixar de ser quem você é, porque não é tão bonito, tão correto, tão, né? Então, calma, né? As aparências nos dias de hoje, elas estão cada vez mais, eu diria que virou uma grande prisão, né, da nossa essência, né? O que eu sinto é que as pessoas, elas se aprisionaram diante, né, dentro de uma pseudo-imagem que elas construíram, uma imagem distorcida e muito egóica, né? Então o povo sai achando que é a última bolacha do pacote e sai vivendo pautado nisso. Então ele vai perdendo toda a espontaneidade e vai perdendo toda a magia de ser quem a gente é, porque a gente está tão incomodado, né? Tão afetado com o que vão pensar, com o que estão vendo, com o que estão falando, com o que é moda, com o que todo mundo fala, com o politicamente correto,
que a gente se perdeu, né? Eu acho realmente que a sociedade, a humanidade, né? Ela deu uma perdida gigante, né? Mas isso daria uma nova live. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente não precisa achar que a gente é tão o centro das atenções assim e que tudo que a gente fala e tudo que a gente está sendo visto por milhões de pessoas. Não é isso, não é assim, né? Em épocas de cancelamento na internet, né? Cancelamento na internet é quando você fala alguma coisa e um monte de gente vai lá e começa a replicar e criticar e colocar a tua imagem, né? Na berlinda e te acusam e te julgam antes mesmo de saberem quem você é. Mas eu acho que isso é tudo tão frágil, né? Porque, né, se você não deve, realmente você não deve temer. E se você tá com uma construção de ideia, né, que corrobora teus comportamentos, que corroboram quem você é, eu acho que você não tem que se prender, nem se esconder por debaixo dessa convenção do que é bom, do que é certo, do que é justo. Ai, o Sérgio, beijo em você, querido. Ó, agora já gostou, pôs até uns balõezinhos aqui, é isso aí. Então é o quanto que a gente está disposto a ser quem a gente é, errar e recomeçar, sem achar que a gente, né, tá aqui para ser exemplo para a humanidade, né? Não, a gente tem que fazer o bem para quem a gente conseguir, para onde os nossos braços alcançam, né? E não se cobrar tanto essa perfeição, que é uma perfeição que paralisa, né? Porque se você acha que não tá tão bom assim, que não tá tão perfeito assim, que não é tão correto assim, aí você vai ficando cada vez mais recluso, cada vez mais introspectivo, cada vez mais dentro de você mesmo. E o não perdão, a não aceitação, o não amor próprio brota, né? Se tem um terreno fértil para tudo isso brotar, é uma pessoa com medo de errar, né? Quando a gente tem medo de errar, a gente tem medo de viver, né? Porque os erros são inerentes do processo chamado vida, não é mesmo? Eu quero saber quem aqui ainda está comigo, se fez sentido o que a gente falou hoje. Quero aqui trazer para vocês mais uma vez o convite de fazer parte do meu super VIP grupo do Telegram. Eu acordo cedo, coloco conteúdo lá, né? Não vai ser sempre todos os dias da semana, mas sempre vai ter conteúdo legal lá. A gente está fazendo a Semana do Planejamento, que está sendo muito legal. Obrigada, minhas queridas Paty, Carolzinha, Guarujá falando. Obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. E eu queria muito... Faz muito sentido e parabéns pelo grupo do Telegram, está demais, tá mesmo. Quem está acompanhando lá já viveu a Jornada das 8 Saúdes, agora a gente está aí numa semana do planejamento com coisas bem pé no chão, né? E a qualquer momento que você entrar, você tem todo o conteúdo lá, essa é a coisa boa do grupo do Telegram, né? Você não perde o histórico de tudo que já aconteceu, ou seja, a qualquer momento que você chegar na festa, vai ter coisa boa para consumir, né? E eu queria muito que você também, se essa live fez sentido para você, marca aí na tua agenda, toda quarta-feira, 20 horas eu tô por aqui. Se você quiser encaminhar para um amigo, faça isso, é sempre bom a gente crescer aqui o número de pessoas. Durante a própria live, a audiência às vezes oscila, não fica tanta gente, mas eu tive uma nossa, eu fiquei muito radiante de ver uma estatística que minha equipe me trouxe, né? De quantidade de gente que tá vendo todos os vídeos que eu coloquei lá no meu IGTV com as lives, né? Então é muita gente vendo, eu fico muito feliz. Então sempre dá para marcar aí um amigo nos comentários, dar uma encaminhada e a gente vai ficando junto. Carolzinha, flores para você também, minha querida. Amo você. Gente, era isso que eu tinha para trazer. Vai ter Black Friday do seu curso? Quero dar de presente e melhor hora vai ser agora. Vamos trazer uma promoção de Black Friday, talvez não do curso, mas de uma imersão bem gostosinha aí de final de ano, comecinho do ano que vem, mas ainda não tem do curso. O curso, na verdade, ele vai virar outra coisa.
aguarde que eu tenho novidades e vai ser um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Eu sei que eu vou ter um trabalho gigante, mas vai ser uma forma muito legal de compartilhar tudo que eu venho acumulando aí ao longo da vida, porque quando a gente sabe só pra gente, a coisa meio que não tem tanto sentido. Mas quando a gente compartilha com quem a gente gosta, a gente consegue expandir nosso coração, né, na frequência do amor, do respeito, da fé, da bondade, da prosperidade, e vai ser muito legal. Então, fica atento aí que vai ter sim coisa boa chegando por aí. E você que está aqui sempre comigo, eu quero agradecer o seu tempo, que é o teu bem mais precioso. Gratidão por ter investido aqui comigo. Um beijo para todo mundo e já sabe, quarta-feira que vem eu tô aqui de novo. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo.